Olá a todos! E como prometido no vídeo anterior, nós iremos resolver as equações aqui. Nós iremos utilizar o método de Cardano para resolver este problema. Então eu recomendo fortemente que vocês tenham assistido o vídeo anterior para que vocês entendam como o método de Cardano funciona e a história dele. Muito bem, vamos às resoluções. Nós começamos com o nosso polinômio x² mais 6x é igual a 20. Nós podemos dizer que 3yz é igual a 6 e que z³ menos y³ é igual a 20. Nós primeiro isolamos z na nossa primeira equação e substituímos na segunda. Assim, nós achamos que 8y dividido por y³ menos y³ é igual a 20. Nós podemos multiplicar os dois lados da equação por y³, assim obtendo 8 menos y² é igual a 20y³. E isolando tudo, nós achamos uma equação de sexto grau? Calma. Eu sei que você pode pensar que nós estamos numa situação pior do que a original. Nós temos que resolver uma equação de sexto grau para resolver uma de terceiro grau. Mas, se você olhar com atenção para essa equação, você vai perceber que ela não passa de uma equação de segundo grau em termos de y³. E nós sabemos muito bem como resolver uma equação de segundo grau. Nós aplicamos a equação de Bhaskara. Nós podemos achar o valor de delta e assim podemos achar o valor de y³, sendo menos 10 mais 6 vezes a raiz de 3. E com y³, nós podemos achar o valor de z². Ótimo! Nós temos o valor de y e nós temos o valor de z. Agora nós podemos achar x, que é a nossa raiz da equação. X não vai passar de z menos y. Bem, basta nós tirarmos a raiz cúbica de nossas variáveis e aplicar. E isso é uma expressão intimidadora, eu não vou negar para você. Mas ela pode ser resolvida. O jeito que eu utilizei para resolver ela foi o seguinte. Nós podemos reorganizar 10 mais 6 vezes a raiz de 3 como 1 mais 3 raiz de 3 mais 9 mais 3 raiz de 3. E por que eu estou fazendo isso? Bem, eu quero usar o método de completar ao cubo. E como vocês podem ver, essas equações são bem parecidas. E vocês notam que elas se tornam igual quando A é igual a 1 e B é igual a raiz de 3. A ao cubo é 1, 3ab ao quadrado é 9, 3a ao quadrado b é 3 vezes a raiz de 3, e b ao cubo também é 3 raiz de 3. Logo, nós podemos dizer que 10 mais 6 vezes a raiz de 3 é igual a 1 mais raiz de 3 ao cubo. Ok? E a parte legal é que quando nós fazemos essa subtração, a parte irracional se cancela e nós acabamos com x igual a 2, que é a nossa solução real para o nosso polinômio. E nós podemos verificar isso ao ver que 2 ao cubo dá 4 vezes 2 dá 8, e 8 mais 2 vezes 6, que dá 12. 8 mais 12 é 20, ou seja, nossa resposta está correta. Agora vamos ao nosso segundo problema. Esse aqui vai ser bem mais complicado que o primeiro, pois nós vamos esbarrar em uma pedra que Cardano esbarrou há mais de 500 anos atrás. E se você não tiver um bom domínio matemático de várias regrinhas e algumas outras coisas, você talvez não saiba como resolver isso. Isso é perfeitamente normal e justo. Mas eu vou mostrar para você que, às vezes, nós temos que empurrar um pouco do limite do nosso conhecimento para podermos achar a solução correta, a partir de uma fórmula que funciona. Porque o método de Cardano funciona, não se engane. Bem, nós primeiro definimos 3yz como igual a 15, y³ menos e z² menos y³ sendo igual a 4. Nós
Isolamos z e substituímos na nossa equação. Encontramos o nosso polinômio, repetindo as mesmas coisas, elevando ao cubo e multiplicando por y ao cubo dos dois lados da equação para balancear. E nós podemos achar o nosso valor de delta. Delta, quando a gente resolve, você vai perceber que ele vai dar um valor negativo. E normalmente isso é um indicador para a gente que não existe uma solução. Porém, é uma coisa que você pode averiguar e ter certeza que você pode achar também, porque tentativa e erro é um método válido de resolver um problema. Você pode verificar que x igual a 4 é uma solução para a nossa equação. 4 ao cubo é 64 e 15 vezes 4 é 60. 64 menos 60 é igual a 4. Então, existe uma solução. Então, o que está acontecendo? O nosso método quebrou? Não, ele não quebrou. Ele funciona perfeitamente. Mas eu vou precisar que você abandone um pouco da nossa interpretação geométrica. Vamos supor que o número raiz quadrada de 1 existe. Vamos fingir que ele existe, tá bem? Se for assim, 484 vezes 1 é o valor de vezes menos 1 é o valor de delta. Portanto, a raiz de delta vai ser 22 vezes a raiz quadrada de menos 1. Se nós continuarmos a álgebra normal, assumindo que raiz de menos 1 é uma variável que não é especial, nós achamos que o valor de y ao cubo é menos 2 mais 11 raiz de menos 1, e z ao cubo é 2 mais 11 raiz de menos 1. Nós temos o valor de y e de z. Tudo que nós precisamos para achar x é subtrair y de z agora. E, de novo, uma expressão super complicada envolvendo raízes quadradas, raízes cúbicas e ainda temos uma raiz quadrada negativa que nem faz sentido no meio em toda essa história. De novo, nós podemos tentar usar o método de completar o cubo. Mas uma coisa que eu vou assumir é que esse número vai ser composto por uma parte que faz sentido, que é a parte real, e uma parte que não faz sentido, que é a parte que está acompanhada pela raiz quadrada de menos 1. Portanto, nós podemos separar a expressão da seguinte maneira. A mais b raiz de menos 1 ao cubo vai ser igual a ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado b raiz de menos 1 menos 3 vezes a b ao quadrado menos b ao cubo raiz de menos 1. Note que o sinal de negativo aparece por quê? Menos 1 ao quadrado, raiz de menos 1 ao quadrado tem que ser menos 1. Portanto, aquilo se torna apenas o sinal de negativo da nossa expressão. E nós podemos separar isso da seguinte maneira. Nós separamos a parte que é real e faz sentido da parte que tem a raiz quadrada de menos 1. Portanto, nós dizemos que 2 tem que ser igual a ao cubo menos 3ab ao quadrado e 11 tem que ser igual a 3a ao quadrado b menos b ao cubo. Muito bem. E como é que a gente resolve isso? Eu resolvi por tentativa e erro. Existe um jeito complexo envolvendo parábolas e funções que se cruzam para poder encontrar uma relação um pouco mais formal disso, mas isso está fora do escopo desse vídeo. E se você só ver e confiar em mim, você pode ver que se A foi igual a 2 e B foi igual a 1, esse sistema de equações é válido. Portanto, nós podemos ver que 2 mais 11 raiz de menos 1 tem que ser igual a 2 mais raiz de menos 1 ao cubo. É a mesma coisa para a nossa contraparte que tem a negativo, o menos 2 negativo. Portanto, x não passa de 2 mais raiz de menos 1 menos menos 2 mais raiz de menos 1. E a raiz quadrada de menos 1 se cancela. Nós temos mais raiz de menos 1 e menos raiz de menos 1. E nós encontramos o nosso valor, que é uma solução para a nossa função, que é x igual a 4. O método de Cardano funciona. Nós vimos que o método de Cardano funciona, mesmo quando nós esbarramos naquele problema que é a raiz quadrada negativa.
Aqueles de vocês que têm um pouco mais de experiência em matemática e aprofundaram um pouco mais em um assunto chamado análise complexa, vão reconhecer a raiz quadrada negativa como um número imaginário, que é um número que nós utilizamos para resolver problemas reais. Mas o que eu quero que você perceba não é esse o ponto. O ponto é que a fórmula para derivar tanto o polinômio de segundo grau quanto de terceiro grau teve uma origem geométrica. E quando eu pergunto para você qual é a raiz quadrada de 64, por exemplo, eu estou perguntando qual é o número que, se eu fizer um quadrado dele, eu vou obter uma área de 64. A raiz quadrada de 64 é 8. Mas essa é a raiz positiva. Vai existir a raiz negativa que é menos 8. Menos 8 vezes menos 8 vai ser 64 também. A questão é que, para a galera de antigamente, nos anos de 1600, 1700, eles não tinham essa noção de números negativos. Matemática e geometria são a mesma coisa para eles. Ou seja, direções negativas, áreas negativas, essas coisas não fazem sentido. Realmente não fazem sentido. Não tem lógica nisso. Não tem lógica geometricamente. Mas, quando nós empurramos contra os limites da geometria e passamos a lidar com isso de maneira puramente algébrica, nós podemos ver que essas duas áreas do conhecimento se separam e se tornam independentes uma da outra. Existe uma relação bem íntima até entre as duas, mas elas não ficam mais dependentes uma da outra. Tanto que quando a Targhitali desenvolveu sua fórmula, ele isolou as variáveis de um jeito que só poderiam haver soluções positivas. E ele acabava perdendo as soluções negativas e as imaginárias também, que são igualmente válidas. Mas ele simplesmente não sabia que existia na época. Bem, era isso que eu queria falar sobre esse vídeo. E no próximo nós vamos ver as aplicações dos números imaginários e um pouquinho mais da história deles. Eu espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima.